Então, muito boa noite, meus amigos. Vamos lá dar continuidade aí ao nosso tema de reflexão que a gente começou na semana passada, falando sobre suicídio, falando sobre os aspectos sociais, alguns aspectos estatísticos e algumas causas e propensões ao suicídio, né? A gente falou os tipos, a questão de gênero, né? Os homens mais propensos nas estatísticas ao suicídio. E a gente finalizou começando a abordar as questões psicológicas, como a psicologia interpreta essa questão do suicídio. E então, obviamente que esse ato de tirar a própria vida, então de morrer, ele acaba sendo levado ao extremo por parte do indivíduo que tem essa tendência suicida, quando na verdade, né, a psicologia tenta nos mostrar que o desejo maior que existe, né, dentro dele, e quando a gente está passando por dores, sofrimentos, frustrações, etc., é o desejo da gente se livrar do sofrimento, né? Então a gente vai ver rapidamente no começo hoje esse complemento da visão da psicologia, e a gente vai ver a visão espírita, então, que tem tanta contribuição para nos trazer aí sobre esse tema, ok? Então, veja que interessante, né? A gente tem um aspecto extremamente importante para avaliar aqui, que são as concepções de escolhas na nossa vida. E toda vez que a gente faz uma escolha, a gente acaba morrendo para as outras possibilidades que a gente está deixando de lado, né? Então, se você está diante de um fato, um aspecto na sua vida que você tem que escolher, quando você escolhe um caminho, uma direção, você morre para as outras possibilidades que você está deixando de lado. Então, se eu vou por esse caminho, eu não vou dar sequência nos outros caminhos, tá? E o que acontece quando o indivíduo tem uma tendência suicida? Ele faz aquilo que a psicologia, então, chama de uma literalização do desejo, não é? Quer dizer, ele quer morrer para aquelas questões e para os problemas e para as dores e sofrimentos que estão trazendo tanta angústia, mas ele não consegue fazer isso, né? Escolher um outro caminho e bancar e assumir o outro caminho. Então aqui, esse desejo de morrer se torna literal, ao pé da letra ele acaba tirando a própria vida. Tá? Mas no fundo a gente já viu isso, né, na nossa reflexão anterior, o que o indivíduo que tem que faz o ato de tirar a própria vida, ele não quer morrer exatamente, porque existe um instinto de conservação maior do que isso. Mas nesse momento esse instinto fica por baixo, encoberto pela incapacidade de resolução e de enxergar as soluções. Ele acaba literalizando o desejo de morrer e acaba, sabe, indo às vias de fato, né? A gente tem vivido, meus amigos, isso é inegável, né? Uma cultura que privilegia ou que estimula as soluções imediatas para as nossas vidas. Então, assim, se eu estou com um problema e aquilo está me trazendo um desconforto, que está me trazendo uma preocupação ou, né, mexendo com a minha vida com tal intensidade, eu quero, assim, que amanhã esse problema esteja solucionado, né? Que semana que vem tudo esteja resolvido. A gente perde um pouco a noção de que os problemas são, na grande maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, criados por nós mesmos. E se eles são criados por nós mesmos, isso foi uma construção ao longo da nossa história, não apenas dessa vida, mas de várias vidas anteriores. E a gente está aqui justamente para aprender a resolução deles e para não repeti-los. Mas às vezes a gente não consegue, a gente quer uma solução imediata, a gente quer uma mudança imediata, a gente quer que tudo se resolva muito rapidamente e nem sempre essas soluções acontecem tão rapidamente. Por quê? Porque elas dependem da nossa própria transformação. As soluções envolvem as nossas mudanças internas de comportamento, de hábitos, etc. Então, veja bem como que o indivíduo que, né, entra nessa espiral tão negativa que acaba culminando num ato de suicídio, ele não consegue enxergar que as soluções precisam ser construídas. Elas não vão aparecer magicamente num estalar de dedos amanhã na vida
na nossa vida. Então, isso tem muito a ver também, e a gente ainda vai falar bastante quando entrar agora na visão espírita, com a interpretação materialista da vida, não é? Ou seja, se eu enxergo que a vida se resume apenas a essa etapa encarnatória e que as coisas têm que ser resolvidas agora, imediatamente, porque não vai existir nada depois. Então isso, sabe, desmonta muitas vezes as possibilidades do indivíduo ter uma esperança, ter uma capacidade de enxergar que as coisas são gradativas e que a gente tem tempo sim e precisa aproveitar o tempo, mas as coisas não vão ser imediatas, tá? Então, e assim a gente realmente cai, né, nesse raciocínio tão estreito e deturpado realmente da vida, que acaba fazendo parte das crenças do indivíduo suicida, a crença de que com a morte do corpo eles vão eliminar, as pessoas vão eliminar esse vazio, essa sensação de angústia, porque, né, eles se consideram incapazes, se sentem incapazes de solucionar todos esses dramas. Então, essa é a crença, né, no materialismo, e que faz com que o indivíduo acredite que a única saída, a única forma de solucionar tudo isso é morrendo de verdade, literalmente, né? Só assim eles vão conseguir escapar dessa sensação de angústia tão forte que eles estão vivendo. É uma forma de recusa, sabe, a essa transformação, porque como a gente viu, né, as soluções para esses dramas, para todos os problemas, dificuldades que a gente mesmo criou, passa pela transformação nossa. Então, se eu não quero me transformar, se eu acho que a solução tem que vir de fora, teria que vir magicamente na minha vida e não a partir da minha transformação, né, eu acabo querendo que as coisas aconteçam de um jeito que não vão acontecer, e aí a gente não encontra, né, as pessoas acabam não encontrando outra saída na forma de pensamento delas e acabam cometendo suicídio. Então vamos lá, né? Allan Kardec estudou de forma muito profunda esse tema. Em várias obras da codificação a gente tem, desde lá do Livro dos Espíritos, né, especialmente Céu e Inferno, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, textos de Allan Kardec falando a respeito do suicídio. Então, olha que bacana essa frase, né? A ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. Muito interessante. Porque, veja bem, o que a pessoa, o suicida, acha que ele vai ganhar quando se suicida? Que ele vai encontrar a solução dos problemas, que ele vai encontrar paz, né? Que ele vai acabar com o sofrimento e que tudo vai terminar. Né? E, na verdade, ele vai ver que vai acontecer exatamente o oposto. Né? Que a vida vai continuar e que todos os problemas, as angústias, o vazio interior, as dificuldades emocionais e tudo mais vão continuar, porque não houve nenhum processo de mudança, e pior, agravados ainda esses problemas pelo ato do suicídio, que vai desestruturar muito a questão energética, fluídica do perispírito, e o indivíduo vai, sabe, tem muitas descrições disso, né, como a gente sabe, dependendo de muitos fatores, mas o indivíduo que acha que iria encontrar a solução, o fim do sofrimento, ele vai encontrar justamente o oposto. Ele vai perder justamente aquilo que ele imaginava que iria ganhar. A gente não vai aqui, meus amigos, recordar questão por questão do Livro dos Espíritos. Eu acho que esse é um estudo particular que precisaria ser feito se a gente quisesse, né, passar por todas as abordagens que Allan Kardec fez, mas eu acho que não é o nosso foco aqui, nessa noite, nesse estudo, mas de apresentar rapidamente isso, né, que é um tema extremamente importante e outras obras também abordaram, mas só para a gente saber, né, que desde lá do Livro dos Espíritos,
questão 943 a 957. Então veja que está lá no final do Livro dos Espíritos. E é justamente, se a gente recordar, Allan Kardec depois desenvolveu cada parte do Livro dos Espíritos nas obras subsequentes. Então, a primeira parte da criação foi desenvolvida na Gênese, onde fala sobre Deus, a origem da vida, a origem, né, do espírito. A segunda parte ele desenvolveu no Livro dos Médiuns. A terceira parte no Evangelho segundo o Espiritismo, que é das leis morais. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é das esperanças e consolações, foi desenvolvida no Céu e Inferno. Então, no Céu e Inferno, a gente tem muitos exemplos, que a gente vai falar bem rapidinho aqui, de relatos dos espíritos desencarnados e de espíritos suicidas também. Tá? Mas, olha, Allan Kardec colocou, os espíritos colocaram, na verdade, para Allan Kardec, desde a pergunta lá 880, que fala sobre a lei natural, né, falando sobre as leis naturais ainda, ele diz assim, olha, o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver. Então, o direito à vida, né, a gente recebeu a vida do Criador. Por isso é que ninguém deve atentar contra a sua própria vida. Porque a vida não fomos nós que criamos, não fomos nós que decidimos existir. Nós existimos porque o Criador nos fez, porque Deus nos criou. Então, a vida nos é dada como um fato para a gente existir. Deus nos criou por um ato de amor. E a gente tem que aproveitar, a gente tem que valorizar, reconhecer isso, né? Agradecer, louvar a Deus por termos sido criados. Jamais tirar a própria vida. Então, isso é muito claro, né, dentro dos estudos que a gente faz da lei natural, desde lá do Livro dos Espíritos. A gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém e nem a nossa própria vida, muito menos. Muito interessante, está lá, olha, eu falei para vocês ali, né, Allan Kardec nas questões de 943 a 957, realmente faz um belo apanhado ali sobre as questões do suicídio. E a gente tem também, vamos relembrar, né, o Espírito André Luiz, lá no livro Nosso Lar, falando sobre a passagem dele no umbral e o quanto ele se lembrou de ter sido chamado de suicida pelos outros espíritos que estavam ao redor dele ali naquela região de sofrimento. Então, veja bem, né? André Luiz foi considerado um suicida inconsciente. O que deixou André Luiz muito perplexo, vocês lembram do livro e do filme? Porque ele, quando, né, ele escutou a conversa do médico com os enfermeiros que estavam atendendo ele, depois dele ter sido resgatado lá do umbral, ele escutava, falou assim, então, olha, vamos cuidar aqui né, na questão intestinal, ele tinha sido submetido a uma cirurgia, e ele morreu, ele não aguentou a cirurgia do intestino e morreu, desencarnou. E aí, então, eles estavam lá conversando sobre o caso dele e falaram, então, a pena que ele veio pelo suicídio, né? E aí ele lembrou as palavras que os espíritos lá no umbral falavam para ele, e ele falou assim, não, mas ó, deve estar havendo algum engano, eu não cometi suicídio. E aí então, né, o amigo lá, o Lísias e companhia, que estavam ao lado ali cuidando dele, explicam, falam, olha, então, mas você é considerado um suicida indireto. E o suicídio indireto é aquele em que a gente não cuida como deveria das questões de saúde, do corpo e tudo mais, e a gente acaba desencarnando antes do tempo, né? Porque existe uma programação, existe uma quantidade de fluido vital que a gente absorve quando vai reencarnar, e essa quantidade ela é planejada para o número de tempo, de anos que a gente vai viver aqui. Obviamente que isso deve ter uma questão genética envolvida também, mas isso tudo faz parte desse planejamento. Então, se eu venho planejado para viver uma existência de 85 anos e eu desencarno com 75 porque eu fumei, porque eu usei droga, porque me alimentei errado, porque não cuidei do corpo, sabe? Porque fiz um monte de estripulias que prejudicaram a saúde do meu corpo, isso vai ser considerado
quem sabe também um suicídio indireto, né? André Luiz faleceu por complicações de sífilis, né? Complicações de uma sífilis terciária no intestino. E a sífilis que ele contraiu e desenvolveu e morreu por isso era por um comportamento sexual desregrado. Então vejam que até, né, todos esses detalhes influem no quanto a gente está cuidando ou não do nosso corpo. Agora achei bacana, né, o autor, o Marlon Reikdal, do nosso texto, ele dizia assim, olha, pouco adianta a gente tentar conter o suicídio pelo medo. Então, às vezes a gente observa um pouquinho isso dentro do movimento espírita, não dos livros, das obras, né? Mas não adianta você falar assim, olha, você não pode se suicidar porque você vai para o umbral. Você não pode se suicidar porque você vai para o vale dos suicidas. Então, não adianta fazer um terrorismo mostrando possíveis consequências desse ato lá no mundo espiritual. Né? A gente acha que não é esse o melhor caminho. A gente tem que trabalhar pela valorização da vida, pela valorização da existência, do corpo, né? Não por uma ameaça, por amedrontar as pessoas somente com as consequências. Explicar as consequências eu acho que é bacana, faz parte, o Espiritismo está aí para nos alertar também sobre tudo isso. Mas qualquer campanha, sabe, de prevenção ou qualquer ações de cuidado contra o suicídio precisam ser baseadas na valorização da vida, no entendimento da dor que o indivíduo sofre e na busca de oferecer as soluções, não amedrontar pelas consequências apenas, tá bom? Então, né, tá aí, olha, no próprio Céu e Inferno, Allan Kardec já esclarecia essa questão do suicídio indireto. Ele dizia assim, ó, o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. E eu diria que não apenas conscientemente, mas inconscientemente também. Então, muitas vezes, quando a gente não faz... então eu vou me alimentar mal, porque aí meu corpo vai ficar desequilibrado, eu vou morrer antes, que é o que eu quero. Então, isso seria uma escolha consciente, mas muitas vezes as escolhas também são inconscientes, tá? E eu acho, meus amigos, que, como falei também para vocês, né, a gente, na aula anterior, a gente que está estudando esse texto tão bacana e esse tema tão importante, a gente tem que fazer as reflexões para a nossa vida. Pode ser que a gente diga assim, nem vou assistir essa aula porque eu nunca pensei em suicídio, nem me interesso por suicídio. Ok, mas interesse-se por cuidar da sua vida, por preservar a sua vida. Então, que tipo de cuidados ou autocuidados nós estamos fazendo nessa encarnação? Para preservar nossa saúde, para preservar a integridade do corpo, para preservar a integridade do nosso espírito, a saúde emocional, o equilíbrio emocional do nosso espírito. Porque quando a gente também cuida do corpo, mas a gente vive uma vida totalmente desequilibrada emocionalmente, no puro estresse, no desequilíbrio das emoções, isso obviamente vai acarretar um prejuízo para o corpo, né? Então, não é só um cuidado físico, mas cuidados emocionais para a nossa saúde, qualidade de vida emocional. Então, que tipo de cuidados nós estamos fazendo para nós mesmos? Muito triste, né, se a gente chegar num momento lá do lado de lá e ouvir as palavras como André Luiz ouviu, né, meus amigos? Então vamos nos cuidar, que é extremamente importante. Allan Kardec nos fala muito claramente, sabe, nos textos da codificação, que é a visão materialista que nos faz crer que viver se resume apenas a usufruir, a ter prazeres e a ser feliz a partir disso. Então, muitas pessoas acreditam que a felicidade está condicionada apenas a isso. Se elas tiverem muita grana, muito conforto, possibilidade de usufruir bens materiais e ter prazeres que a vida material pode proporcionar, e que se elas não tiverem isso, então elas serão infelizes e
viver infeliz não vale a pena, poderia então pensar em tirar a própria vida. Então olha como a visão materialista realmente está por trás, né, desse questionamento que muitas pessoas fazem em relação a vale a pena viver, então, se não for uma vida mega feliz, mega cheia de prazeres, mega cheia de viagens, né? A gente está vivendo um mundo extremamente hedonista, como a gente chama, que é buscar o prazer acima de qualquer coisa. Né? A gente tem que buscar o prazer. As redes sociais estimulam isso à exaustão. Ou seja, você tem que ir no restaurante que todo mundo vai para você, então se considerar também uma pessoa feliz, como os outros que publicam na internet demonstram. Você tem que fazer aquela viagem para tal lugar, você tem que ter tais roupas, tais carros, tais televisão, tais roupas, sabe? Objetos, posses. É impressionante. Né? E quando a gente não tem isso, a gente se considera infeliz. Ou então a gente escuta muito isso, né? Ah, a vida é muito curta. A gente tem que aproveitar o máximo possível, porque a vida é muito curta. Claro que a vida precisa ser usufruída, os prazeres da vida não são ruins, não devem ser negados. Não é? Mas tem pessoas que vivem um frisson, uma angústia, uma coisa que não as permite viver de verdade. Elas querem um prazer atrás do outro, um prazer atrás do outro, porque a concepção de vida delas é essa. A vida se resume do nascer ao morrer. Então eu tenho que usufruir o máximo possível aqui, porque a vida é muito curta. Então não estou dizendo que a gente não deva aproveitar todas as oportunidades, né, de experimentar boas sensações, usufruir aquilo que a vida material pode nos proporcionar, sim, mas não é esse o objetivo principal e único, né? Então é esse grande imediatismo, sabe, que faz com que a gente não consiga esperar. A gente quer agora, tem que ser agora, sabe? Então, se não for agora, é a pior coisa do mundo. Então, não dou conta, prefiro abandonar o barco, como algumas pessoas fazem. Então, se elas não conseguirem o resultado imediato daquilo que elas imaginam, que vai trazer alegria, experiências prazerosas e felicidade, elas entram em desespero. É um imediatismo pelo prazer. Bacana esse texto, né, de Allan Kardec, porque está aí citado, inclusive, pelo nosso autor, né, não apenas, então, nas obras básicas, mas na própria Revista Espírita. Revista Espírita, gente, é um material extremamente rico, viu? Porque Allan Kardec publicou as revistas espíritas ano a ano, mensalmente, números mensais. E ali foi um laboratório de muitos ensaios de textos que depois fizeram parte das obras da codificação. E muita coisa que Allan Kardec escreveu na Revista Espírita não fez parte das obras básicas, mas é um material riquíssimo, muito, muito interessante, tá? Então, olha só, é citado a Revista Espírita de 1862, Kardec publicou de 1858 a 1869, que foi o ano que ele faleceu. Então, a gente tem 12 volumes de Revista Espírita, tá? Ele diz assim, as ideias materialistas são os maiores excitantes do suicídio. É uma afirmação categórica que a gente tem que concordar com ele, né? Porque olha só o raciocínio que Kardec escreveu nesse texto. E ele tem razão, né? Ele fala assim, olha, que compensação haveria, que lógica então haveria para o indivíduo que acredita nisso, no materialismo, para suportar qualquer tipo de sofrimento e de dor? Porque se não existe nada além da morte, se a morte é o fim de tudo, e a vida se resume a esse período aqui entre o nascimento e a morte, qual é a vantagem de você suportar realmente determinadas coisas, ou esperar corajosamente e fazer as mudanças necessárias, né, para isso, como a gente já colocou? Não tem muita lógica. O indivíduo vai querer assim, ou eu sou feliz agora, ou não vou ser feliz nunca, porque não tem nada depois. Então, por que eu vou suportar determinadas questões agora, que podem estar relacionadas com vidas anteriores e tal? Quer dizer, não existe esse raciocínio para o materialista, tá? Para que continuar sofrendo, então, se eu não vejo outra saída, se não vai ter saída? Então, é melhor acabar com a dor agora, porque aí eu sofro menos, por menos tempo.
né? Se ficar esperando então até o final dessa vida, mas não existe nada depois, então eu vou sofrer esse tempo todo, para quê? Né? Então essa é a falsa lógica do raciocínio materialista, que está embasando as ideias que excitam o suicídio, como Allan Kardec nos colocou. Olha que bacana, no Livro dos Espíritos a palavra suicídio aparece mais de 30 vezes, então é um tema que realmente Kardec explorou, não é? Mas quando a gente, mesmo na codificação, depois no Céu e Inferno, a gente vai ver que a gente não pode generalizar as consequências do suicídio como iguais para todos os suicidas. Vai depender de tanta coisa, vai depender do tipo de suicídio, vai depender da intenção, vai depender de agravantes e atenuantes, influências externas de outras pessoas ou situações. Então, muita coisa entra em jogo e a gente tem que ter muito cuidado porque os efeitos do suicídio nunca são idênticos. Então, aquelas generalizações super perigosas que às vezes a gente escuta no movimento espírita são muito complicadas. Então, por exemplo, todo suicida que se enforca vai nascer com problemas físicos e na garganta. Todo suicida que se joga de altura ou se joga na frente de um carro, de um trem, vai nascer anão, sabe? Então, muito complicado. Uma, porque a gente não pode também fazer essas generalizações. Então uma pessoa que tem nanismo, ela é um suicida na vida passada? Claro que não. A gente não pode fazer essas correlações superficiais e extremamente perigosas, tá? Muito cuidado, a gente não tem essa capacidade de saber a relação do que o indivíduo passa agora com atos do seu passado, tá? Muito cuidado, as consequências são muito variadas, depende muito de cada história, de cada espírito, de cada fator que estava envolvido naquele ato, tá bom? O Céu e Inferno realmente é onde Allan Kardec então desenvolveu mais esse tema, porque Kardec, né, tem uma primeira parte do Céu e Inferno onde ele fala sobre a teoria do céu, do inferno, dos anjos, demônios, do nada, mas depois numa segunda parte são de comunicações espíritas, dos espíritos que escreviam através, né, da psicografia, e várias classes de espíritos. Então tem um capítulo dedicado aos espíritos suicidas. São 9 comunicações e, né, realmente Kardec explorou ali bastante tipos de suicídio, situações diferentes de espíritos que se suicidaram. Então, obviamente que ele selecionou as comunicações para colocar ali, no meio de tantas outras que ele deveria ter nas suas mãos. E ali, ali está, então, o verdadeiro tratado, né, de psicopatologia espiritual, porque mostra, né, cada viés diferente de cada caso, sabe? E o quanto, então, nós, seres humanos, espíritos, temos as nossas dificuldades. Como existem tantos campos de desequilíbrios ainda que a gente manifesta. Então, muito importante a gente ler o Céu e o Inferno para entender e olhar realmente com clareza todas essas categorias de casos que são explicados ali. Muito interessante. Essa diversidade dos dramas humanos, e inclusive Kardec fala bastante dos atenuantes, tá? Que é sempre assim, não é porque o indivíduo se suicidou que ele vai, né, ter um sofrimento com uma duração gigantesca. Depende dos atenuantes que ele teve na história e tudo mais, tá? Agora, uma constatação final que Allan Kardec coloca no Céu e Inferno é assim, que assim, a grande decepção do suicida no mundo espiritual é ele ter que reconhecer ou acreditar em tudo aquilo que ele negava. Então, quando ele acha que morrer vai representar o fim do sofrimento, que a vida se encerra na morte, ele vai constatar que as coisas não são assim, que a vida continua, que ele continua vivo e continua sofrendo, e um sofrimento agravado ainda pelo ato do suicídio. É muito importante a gente abordar essa questão da obsessão e do suicídio, né? Porque a gente tem muitos casos na literatura espírita, tá? Casos que mostram que espíritos desencarnados, obsessores,
induzem um pensamento de suicídio para muitos encarnados aqui. E que alguns acabam, né, indo às vias de fato. E que, então, esses indivíduos têm atenuantes, veja bem. Tá? O suicida que se tira a própria vida porque recebe uma influenciação negativa de um espírito obsessor para o suicídio, ele tem menos culpa. E o obsessor vai gerar uma culpa para ele. Então eles são menos culpados e menos punidos do que os que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade, né? A gente tem uma obra da Ivone Pereira, tá? A Ivone Pereira foi um espírito suicida. Por isso que ela tem essa ligação tão forte com esse tema nas obras, Memórias de um Suicida, que ela psicografou, mas outras obras também, né? Lá no Cavaleiro de Numières, ela conta a história, né, de uma pessoa que se despenca lá, se joga de um penhasco e morre, e a história mostra que provavelmente seria ela esse espírito, contando a história dela, tá? Mas ela tem um livro chamado Dramas da Obsessão. No Dramas da Obsessão, o primeiro capítulo é sobre, né, uma história do Leonel e os judeus, em que fala sobre uma família que vai tendo vários casos de suicídio. E são motivados por processos obsessivos, tá? E uma história ligada à Inquisição, uma história muito triste, mas é incrível, sabe? Mostra bem claramente ali a obsessão como origem e fonte desse suicídio em família. Só para a gente finalizar, né, eu queria mostrar para vocês esse episódio que chamou tanta atenção há alguns anos atrás, um suicídio coletivo. Vocês lembram disso? Né, um pastor metodista, Jim Jones, nos Estados Unidos, que na verdade estava, né, na Guiana francesa. Em 1973, ele, né, com as ideias malucas dele, induziu a comunidade de seus adeptos ao suicídio coletivo. Eles tomaram um suco de frutas com cianeto, e 900 pessoas morreram naquele dia. Suicídio coletivo. Imagina a responsabilidade desse indivíduo, né? Eu diria que ele foi o obsessor dessa coletividade de 900 pessoas aí, mesmo estando encarnado. E aí a gente, né, já citou aqui, mas não é nunca demais falar novamente, a informação de que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, esse espírito é muito diretamente ligado aos auxílios, às equipes de auxílio aos suicidas. Então a gente tem lá a Legião dos Servos de Maria, que é tão citada no livro Memórias de um Suicida. Então realmente, sabe, Maria é um espírito que está ali à frente desses cuidados dos suicidas. Então, meus amigos, eu só queria, né, antes de passar para aqui, falando do Vale dos Suicidas, a gente tem essa descrição do Memórias de um Suicida, de outros livros que descrevem essa região no mundo espiritual. A gente só precisa se atentar para um detalhe que eu acho que seria interessante. Assim como, por exemplo, as nossas cidades evoluíram em 50 anos, por exemplo, a gente tem que acreditar que o mundo espiritual e essas regiões espirituais também estão evoluindo. Não é? Então, o Vale dos Suicidas, que era descrito lá pelo Camilo Castelo Branco, nos primeiros anos lá do século XX, o umbral mesmo que André Luiz descreve, obviamente que essas regiões estão sendo trabalhadas pelos espíritos também, não é? E a gente tem que acreditar que essas coisas estão melhorando, estão progredindo também, tá? Então a gente finaliza, meus amigos, dizendo assim, olha, né, que a visão espírita para a vida é essa. A vida não é um acidente biológico. A gente não está aqui por acaso, né? A gente não caiu de paraquedas aqui para sofrer, para passar por situações de sofrimento. Então, o momento atual que a gente está vivendo, essa existência, ela é apenas um breve instante nessa vida
imortal que a gente tem como espírito, com várias reencarnações. Então, que a gente tenha essa noção, o que a gente está vivendo hoje, a dificuldade, a dor, o sofrimento, tem uma causa, tem uma origem. Somos nós que criamos tudo isso, tá? E que isso muito provavelmente tem ligação com essas existências anteriores. E que a gente vai ter muitas outras existências. A gente não pode se desesperar e achar que a única solução é acabar com a nossa vida, porque a vida não acaba. Nós somos espíritos imortais. Essa é a grande verdade e contribuição que o Espiritismo vem nos trazer. E que, obviamente, a existência terrena não é um período de férias, né? Então a gente não está aqui numa colônia de férias apenas para ter momentos de prazer, viagens e, sabe, a vida, uma sequência interminável de momentos alegres, felizes o tempo inteiro. Todo mundo sofre, todo mundo passa por momentos de dor. E a gente tem que encarar a dor como essa professora, muitas vezes enérgica demais, mas talvez necessária, para que a gente fale, opa, deixa eu reavaliar as coisas como eu estou vivendo aqui. É uma oportunidade bendita de evolução, a vida, a reencarnação, e a gente tem que aprender então a enfrentar esses desafios, aprender a transformar os problemas em oportunidades, as dores em degraus de superação. Haverão dias de alegrias e de tristezas, de encantos e desencantos, sabe? Mas acima de tudo que a gente consiga ter essa visão mais ampla que o Espiritismo nos proporciona, de que a vida é uma oportunidade bendita de crescimento, reajuste e evolução. Ok? A gente fala muito, né? Eu falo muito. Então vamos encerrar por aqui. Eu sei que esse assunto daria muito mais estudo, vamos dizer assim, né? As consequências, os danos perispirituais, a consequência fluídica do ato do suicídio no perispírito. Tem um monte de coisa que a gente poderia estudar, mas a gente vai ficar com essas reflexões que o autor nos trouxe, que eu acho que são perfeitamente suficientes e muito profundas, inclusive. Tá bom? Que a gente possa, então, meus queridos, acima de tudo, valorizar a nossa vida e apoiar a vida daqueles que nos cercam. A vida é o nosso dom mais precioso. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter aí uma ótima semana e ótimas reflexões, tá? Fiquemos todos com Deus, um beijo para vocês.